Olá pessoal, está começando mais um programa Nossos Pesquisadores e hoje a nossa conversa é com a pós-doutoranda Ilde Buzá, do Instituto de Física de São Carlos. Ilde, como foi ingressar na primeira turma do curso de Ciências Físicas e Biomoleculares do Instituto de Física de São Carlos? Foi um desafio, né? Como era a primeira turma no Instituto de Física, e aí começou uma turma que tinha esse viés mais de aplicado na biologia, todo mundo não sabia muito bem o que seria. Então, os próprios professores falavam, bons físicos vocês vão sair. Então, assim, teve muita gente que entrou achando que era um curso completamente voltado à biologia e, na verdade, era um curso completamente voltado à física. Então, a gente teve uma grande desistência no começo por causa dessa incerteza de ser a primeira turma de um curso que não existia antes. E, para a gente, sempre foi um desafio. Mas, em contrapartida, foi muito legal a gente fazer parte da história do curso. Então, de ter discussões sobre a mudança de grade, do que estava dando certo, o que não estava dando tão certo. Então, hoje, quando eu olho para o curso, depois de 12 anos, né, então já está na 12ª turma, e eu vejo que o curso mudou e ganhou uma nova forma, né, eu olho para ele com orgulho de ter feito parte dessa história do curso de Ciências Físicas e Biomoleculares. Ilde, por ter sido a primeira turma, você sempre quis fazer esse curso ou algo parecido? Eu sempre falava que eu queria ser cientista, né? Então, eu queria ser cientista e trabalhar na parte de saúde e de aplicações, mas eu não sabia muito bem o que isso significava. Então, eu peguei e aí, quando eu estava prestando vestibular, eu vi o cartaz sobre esse curso. E esse curso era um curso que dava noções de biologia, a parte de física, química, e aí meus professores do colegial falaram que era um curso que daria todas as ferramentas para quem quisesse ser pesquisador. Aí eu pensei, é o curso que eu precisava fazer, e aí por isso que eu me interessei por esse curso. E você pode falar um pouco da sua trajetória acadêmica até aqui? Bom, quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu não sabia muito bem a diferença entre a sala de aula da universidade e que era a universidade que fazia ciência, né? Então, assim, eu achava que primeiro eu ia ter as aulas e depois eu ia me tornar uma pesquisadora. E foi quando eu descobri que não, na verdade, a universidade já era o lugar da pesquisa. Então, logo no meu primeiro ano, eu fui fazer uma iniciação científica com a parte de estrutura de proteínas, determinação de estrutura de proteína, e aí eu comecei a entender o que era a vida do pesquisador. Então, eu fui fazendo a graduação com essa iniciação científica, e aí depois eu mudei, porque como o Instituto de Física, especialmente aqui em São Carlos, ele é muito interdisciplinar e tem muitas áreas de pesquisa, eu resolvi que na graduação eu podia experimentar diferentes linhas de pesquisa. Então, aí eu mudei de área na iniciação científica para ressonância magnética e estudo de epilepsia com mudanças cerebrais. Então, quando eu acabei a minha graduação, eu tinha 2 laboratórios de experiência, né? E a minha graduação, que me permitia conhecer outros professores, outras linhas de pesquisa. E aí, quando eu ingressei no grupo de ótica para trabalhar com terapia fotodinâmica, foi uma coisa completamente nova. Mas eu sabia que eu queria trabalhar exatamente com o que eu trabalho hoje, que é a aplicação da ciência na área da saúde. E a terapia fotodinâmica, por ser uma terapia voltada para tratamento de tumores e infecções, era a física diretamente sendo aplicada nas saúdes da vida, né? Nas ciências da vida. Então, aí eu falei, nossa, é isso. Então foi no mestrado que eu me encontrei na área de pesquisa mesmo. Aí eu fiz o mestrado, o doutorado, e aí eu sempre fui tentando fazer um pouco de ciência básica e um pouco de ciência aplicada. Então, ao mesmo tempo que lá no laboratório eu tentava entender um fenômeno, aliás, ainda tendo, né? Eu conseguia fazer essa aplicação na clínica. Então, ver um paciente sendo beneficiado, né? E tudo mais. Ilde, fazer pós-doc auxilia na sua formação acadêmica? Eu acho que o pós-doc, ele é o que é o pesquisador do Brasil, né? Então, o Brasil tem muitos pesquisadores, tem os mestrandos e os doutorandos. Então, quando a gente pensa quem faz ciência no Brasil, quem faz é a universidade, né? E alguns institutos de pesquisa. E dentro da universidade tem os mestrandos e doutorandos e pós-docs
fazendo a pesquisa, mas é a pesquisa assim, lá na bancada. E aí tem os pesquisadores e professores que coordenam isso. Então, fazer o pós-doc é a oportunidade de você começar a liderar um projeto, né? Começar a orientar alunos de mestrado e doutorado e, ao mesmo tempo, continuar na bancada. Então, eu acho que é importante para a formação, para o processo de formação do pesquisador, que você tem que escrever projeto, tem que orientar e, ao mesmo tempo, tem que ir para a bancada e fazer o experimento também. E o que você pode falar da estrutura do IFSC? Eu acho que o IFSC, ele é um privilégio poder fazer pesquisa no IFSC, porque eu acho que ele é um ponto fora da curva, assim, no sentido de ter tantas possibilidades de aplicação. Né? É um instituto muito multidisciplinar, então você não trabalha só com físicos, você trabalha com engenheiros, médicos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos. Então, assim, primeiro essa estrutura de recursos humanos te dá uma formação muito ampla, né? Você consegue ver diferentes visões profissionais para abordar o mesmo problema. E, ao mesmo tempo, se você precisa de um equipamento específico, de uma técnica específica, você sabe que a estrutura inteira do Instituto de Física está voltada para a ciência, nesse sentido de eu posso ir no grupo do lado e falar, olha, você pode me emprestar, eu posso fazer uma medida diferente no seu equipamento? E assim a ciência caminha de forma muito mais rápida. Yudi, você está no CEPOF faz bastante tempo. E como que é permanecer nesse grupo? Eu acho que cada dia a gente fica mais experiente, né, na área de pesquisa que a gente escolhe, né, desde lá do mestrado, e ficando ao longo do tempo faz a gente ter mais segurança de fazer parte de mais projetos. Então eu acho que ao longo do tempo eu consegui me envolver com os projetos que hoje eu falo, nossa, que legal que eu faço parte desse projeto. Então, mas eu acho que isso só aconteceu por esses anos de experiência e de conseguir. Então, quando você vai lá, por exemplo, tratar um paciente, né, participar do tratamento de um paciente, você precisa ter essa confiança das técnicas que está sendo usada, do que cientificamente isso significa para chegar ali para a população. Então, acho que foi esse tempo de estrada dentro do CEPOF que me deu essa segurança de trabalhar tanto na bancada quanto na clínica. Agora, entrando mais na sua área de trabalho, o que é terapia fotodinâmica? Bom, a terapia fotodinâmica, eu fiz aqui um slide para mostrar mais ou menos o esquema, ela precisa de 3 elementos para acontecer, né? Então, ela precisa de luz, de uma molécula que a gente chama de fotossensibilizadora, que é uma molécula que vai ser ativada com a luz, e o oxigênio que está presente no meio celular. Então, quando acontece a interação entre esses 3 elementos, isso leva à morte celular. Então, pensando mais molecularmente, né, o que acontece quando a luz interage com essa molécula do fotossensibilizador, a gente pode fazer um esqueminha que a gente chama de diagrama de Jablonski, né, que é o nome do pesquisador que fez esse esquema. Então, a gente tem lá o fotossensibilizador num estado fundamental, que é onde ele está normalmente, né? Então, as nossas moléculas, elas estão nesse estado que é o de equilíbrio, é o fundamental. E quando ele absorve luz, ele absorve energia. E aí, ele vai para um estado que a gente chama de estado excitado de energia. Quando ele está lá nesse estado excitado, ele não quer ficar lá, porque não é o melhor lugar para a molécula. Ela quer voltar para o estado fundamental. Se ela volta, então ela vai aqui para o estado que a gente chama do estado de menor nível energético, né? E aí, a partir desse estado, que ainda é excitado, ela pode voltar diretamente para o estado fundamental, e isso ela pode voltar por alguns processos, mas um deles é um processo óptico, né? Emitindo o que a gente chama de fluorescência, ou ela pode ir para um estado metaestável, que é o estado tripleto. E aí, nesse estado, ela também não quer ficar, mas ela ainda está muito energética. E o que acontece? Ela pode transferir energia ou elétrons para a molécula de oxigênio que está nesse meio celular. Se ela conseguir transferir energia para o oxigênio que está lá no seu estado fundamental, ele agora vai receber energia. E ele, energético, fica no estado excitado. Esse oxigênio nesse estado excitado, ele ganha o nome de oxigênio singleto e ele é tóxico. Então, esse oxigênio acaba levando a célula à morte. Mas que tipo de célula que a gente
quer levar à morte. E aí, a depender da célula que a gente vai levar, é a doença que a gente vai tratar. Então, por exemplo, eu quero tratar câncer. Então, eu vou estudar a terapia fotodinâmica, como ela faz a morte celular da célula do câncer. Né? Eu quero matar micro-organismos. Então, como que a gente vai fazer todo esse processo fotoquímico, físico aqui acontecer para matar a célula que faz a infecção, seja uma bactéria, seja um fungo e etc. E dá para ser usado em ovos de galinha? Na verdade, existe um modelo, né, que a gente chama de modelo de membrana coreolantóica, que eu pus uma foto aqui, que a gente abre uma janelinha no ovo embrionado e aí a gente consegue ter acesso direto aos vasos sanguíneos. Então, não é que a gente usa a terapia fotodinâmica no ovo de galinha, mas a gente usa o ovo de galinha para estudar os efeitos vasculares da terapia fotodinâmica. Então, o que a gente consegue aqui? Então, ter acesso direto a esses vasos. Então, quando a gente faz a terapia fotodinâmica, aqui nesse caso, a gente pode testar diferentes drogas, diferentes fontes de luz, qual energia que a gente vai usar, né? Se é com mais potência ou menos potência. E aí a gente entender o efeito individualizado da terapia fotodinâmica agora na morte de vasos sanguíneos. E por que isso é importante, né? Aí aqui, por exemplo, eu coloquei 2 aplicações. Uma aqui no caso clínico, já a gente conseguiu usar diretamente em vasos sanguíneos indesejados para o corpo humano, como é o caso de varizes, ou ainda entender a interação da terapia fotodinâmica com os vasos sanguíneos ajudam no tratamento de tumores. Por quê? Porque um tumor sem vaso sanguíneo, ele é muito pequeno. E aí o próprio tumor começa a mandar receptores para os vasos sanguíneos em volta, para vir mais vasos sanguíneos para ele e ele se aproveita para se alimentar e é por isso que o tumor cresce. Então, se a gente consegue destruir o vaso sanguíneo ao redor do tumor, a gente consegue combater o crescimento do tumor. E aí fica muito mais fácil de ser tratado. E qual a diferença de terapia fotodinâmica e fototérmica? A terapia fototérmica, então, aqui eu pus um slide, né, de o que muda da terapia fotodinâmica para fototérmica. A fotodinâmica, como eu expliquei, tem todo aquele processo de, no fim, o que causa a morte celular é o oxigênio que vai ficar tóxico para a célula. Na terapia fototérmica, a gente usa a luz e também usa um agente, mas esse agente converte a luz em calor. Então, a gente acaba matando a célula por um efeito térmico, né? A gente superaquece aquela região e aí onde tem, normalmente esses agentes térmicos são nanopartículas, então onde tem a nanopartícula que está incluída naquele meio celular, que a gente também quer matar, né? A gente coloca a luz, isso vai ser muito localizado, então a gente tem um superaquecimento numa região muito pequena e aí a gente consegue causar o dano celular agora por um efeito térmico, mas também usando luz. Então aqui, por exemplo, a gente tem um teste em animal, né, num tumorzinho de camundongo, e aí a gente vê que aqui onde está essa cor diferente, ela está aqui, ó, próxima dos 60 graus, né? Então a gente vê o quão localizado é a terapia fototérmica, assim como a fotodinâmica. Então as duas têm a mesma vantagem, né, de conseguir tratar com efeito bem localizado. Então, o tecido adjacente tem uma temperatura não tão quente, né? Então, aqui é uma imagem térmica e a gente consegue ver o quanto que é localizado e esse calor acontece de forma no tumor, nesse caso aqui, né, para tratamento de tumores. Essas 2 terapias poderiam caminhar juntas? Na verdade, esse é o meu projeto de pós-doutorado, que é fazer a conjugação desses 2 tipos de terapia, porque existem tumores que ainda a gente não consegue tratar com terapia fotodinâmica, então talvez usando luz e agregando 2 terapias, mesmo elas sendo as 2 com luz, a gente consegue potencializar o efeito e tratar, por exemplo, tumores mais volumosos, ou então infecções mais profundas. E essa é justamente a linha de pesquisa do meu doutorado, que é conjugar essas 2 terapias usando luz. E ambas são em prol da sociedade. Ambas são buscando soluções para doenças que atingem a sociedade em geral, né? Seja câncer ou seja infecções. E Udi, como foi participar da fundação da empresa Júnior do IFSC?
Foi um processo muito legal, porque quando a gente pensa em física, é como se a física não chegasse na indústria, né? Mas a física está na indústria o tempo todo, nas empresas e tudo mais. Mas tem muita empresa que não sabe que a física está lá e que eles precisam de física. Então, participar da fundação da Empresa Júnior foi um caminho de ligar a universidade e o Instituto de Física a algumas empresas. Então, por exemplo, tem algumas empresas que precisam de medidas específicas que um físico pode fazer e que a universidade pode fazer e que esse caminho não existia. Então, a Empresa Júnior é um jeito de ligar, né, a empresa e a universidade. E fazer parte da fundação da Empresa Júnior foi interessante no fato de eu era diretora financeira. Então, assim, de ter essa experiência de ter um CNPJ, como é ter um contador, né? Fez parte da minha formação como profissional mesmo, né? De você saber que existe uma burocracia além da ciência e da empresa em si. E Udi, eu também vi que você faz parte de um grupo de voluntários. Ajuda na formação profissional, além de pessoal? Quando você contribui com a sua formação pessoal, você sempre vai ser um profissional melhor. Então, todas as suas ações que te melhoram como pessoa é diretamente proporcional a você ser um melhor profissional, porque você tem mais empatia pelo outro, você consegue entender melhor a dificuldade do outro. Então, qualquer trabalho voluntário que te faça uma pessoa... Qualquer trabalho voluntário, na verdade, te faz uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor sempre vai ser um profissional melhor. E, Udi, outro trabalho que eu vi que você fez parte foi um projeto chamado Luz ao Alcance das Mãos. Você pode falar um pouco pra gente? Esse projeto Luz ao Alcance das Mãos foi um projeto que tinha o objetivo de mostrar a física, especialmente a ótica, e tornar isso acessível para pessoas com deficiência visual. Ele foi feito no Ano Internacional da Luz, que foi em 2015, né? Então, era o Ano Internacional da Luz, o mundo inteiro estava falando de luz, a comunidade científica estava falando de luz, mas a luz, ela é muito visual. Então, né, foi uma iniciativa do que a gente chama SPY Student Chapter, que é um capítulo de estudantes de uma sociedade que chama SPIE, que é uma sociedade, uma sigla em inglês, para uma das sociedades mais importantes de ótica e fotônica do mundo. E aí aqui no CEPOF a gente tem esse capítulo de estudante, né, feito por estudantes do grupo de ótica. E aí, então, ele tem essa função de levar a ótica para a sociedade em forma de difusão. E aí foi uma ideia de fazer essa exposição, né, chamada Luz ao Alcance das Mãos. Aí aqui eu coloquei para vocês verem como que era. Os painéis todos eram tátil-visuais. Então ele tinha todos aqueles elementos que a gente vê no livro de física ou que a gente vê numa aula de um professor, todos eles foram em alto relevo. Então você conseguia ver diferentes materiais, o raio de luz, por exemplo, passando, e aí no tato a pessoa conseguia ver se ele tinha ou não um material diferente. Então esse material diferente desviava mais ou menos a luz, né? Então a gente fez isso para vários assuntos da física, todos ligados com a luz. E uma coisa legal é que esses painéis foram completamente projetados pela gente. Então eles eram caixas, e a própria caixa era a mesa, e nessa mesa, então, a gente fez uma descrição em braille. Então, para as pessoas que são alfabetizadas em braille, ela tinha toda a descrição em braille. E aí, ela teve a exposição lá no Rio de Janeiro. Então a gente começou esse projeto no Museu Ciência e Vida do Rio de Janeiro, ficou 3 meses lá e hoje ela está aqui no Museu em São Carlos. Então no Museu de Ciências tem essa exposição e aí em parceria com a prefeitura aqui de São Carlos, né, a gente fez a audiodescrição desses painéis. Então hoje, se uma pessoa com deficiência visual for no museu, ela pode pedir um tablet, né, e aí ela põe o fone e aí o fonezinho em vez de o que está descrito em braille, também tem a audiodescrição. Então foi um projeto bem completo que fez desde do ensino de física em si, tradicional, porque a gente teve que pensar como era tradicionalmente ensinado e como era preciso transformar isso para tornar acessível tanto para pessoas com deficiência como para pessoas que não conseguem entender a física de forma tradicional. Então teve um processo muito
grande, né? Inclusive a participação de um professor da Unesp de Ilha Solteira, que é o professor Éder, que ele tem a deficiência visual. Então ele ajudou a gente nesse processo e foi legal porque muitas vezes a gente falava assim, vamos tomar esse caminho. E eu conversava com ele, ele falava assim, não, esse caminho vai mais confundir do que ajudar. E aí, às vezes a gente acha que é claro que se eu fizer isso, vai ficar mais sensitivo. Mas às vezes vai ficar tão mais sensitivo que vai atrapalhar, né? E aí foi um processo de aprendizado muito grande. Acho que não só para mim, como todo o grupo, é um grupo enorme que participou desse processo. E hoje qualquer um pode ver a exposição aqui em São Carlos. Tá no Museu de Ciência, é de graça. E aí é só ir lá, e foi legal também que quando a gente colocou essa exposição no museu, eles também mudaram e deixaram acessível, o museu acessível. Então tinha indicações no chão para receber essa exposição. Então, eu acho que essa inclusão, ela sempre é um processo em cadeia, né? Uma coisa que a gente faz, e aí quando vai para um lugar, esse lugar tem que se adaptar, e aí as pessoas ficam mais conscientes, e aí você vai fazendo sempre o seu ambiente ficar um pouquinho mais inclusivo. Então, fica aqui o convite para quem quiser ir no museu aqui em São Carlos, ver essa exposição. Hilde, para a gente saber mais, você também trabalhou como professora. E como foi essa experiência? Olha... bom, eu gosto muito das coisas que eu faço, né? Mas eu acho que a gente tem duas grandes possibilidades de transformar o mundo. Uma delas é com a ciência, porque eu acho que a ciência transforma o nosso conhecimento, que a gente tem de concreto no conhecimento da humanidade, a gente consegue trabalhar nesses conhecimentos. E a outra forma de transformar o mundo que eu acho é dar aula. Então, quando você dá aula, você está lá afetando aquelas pessoas que estão dentro daquela sala de aula, porque você pode despertar o interesse naquela pessoa de um assunto que ela antes não gostava, você pode mostrar que com conhecimento é possível avançar em muitas áreas. Então, para mim, ser professora foi assim, um privilégio. Eu estar numa sala de aula e ver pessoas, ainda mais que eu dei aula num programa de pós-graduação. Então, lá tinha muita gente que tinha já um nível de formação muito, muito grande, mestrado, doutorado, especializações. Mas, assim, você vê que se você está cativando aquela pessoa e está conseguindo transferir um pouquinho de conhecimento para ela, é muito mais você receber o conhecimento de, às vezes, uma pergunta, né? Então, assim, essa troca para mim foi, acho que né, constantemente, quando se tem a possibilidade de dar aula, é indescritível. Assim, eu acho muito legal essa troca que existe dentro da sala de aula. E você quer continuar sendo professora? Se tudo der certo, acho que a carreira de professor e pesquisador caminha junto, e eu acho que são esses dois poderes de transformação. Eu acho que, inclusive, um professor universitário ou um professor de sala de aula, de ensino fundamental e médio, tem que saber desse poder transformador que ele tem nas mãos, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade, mas é um prazer muito grande ter esse poder de transformação nosso e deles, né, ao mesmo tempo. Hilde, o que podemos esperar da ciência no futuro, da educação no futuro? A ciência e a educação, ela sempre tem que ser bem vista, né? Então, cabe a nós, cientistas, mostrar que a ciência é muito importante. E cabe à sociedade entender que a educação é muito importante. Então, a educação, eu acho que ela é mais próxima das pessoas, porque as crianças estão na sala de aula, o professor vem, a criança volta falando, o professor... A ciência, ela está em todas as coisas. Ela está nesse microfone, ela está na luz. E cabe a gente mostrar para a sociedade o quanto a ciência é importante. Então, eu acho que essa conscientização vem cada dia ficando mais presente na vida das pessoas. Então, eu sempre vejo eu acho que cada dia a gente tem mais possibilidades de futuro, no sentido de mostrar para as pessoas. E cabe a nós, sociedade civil como um todo, cobrar dos políticos políticas públicas de incentivo, tanto à educação quanto à ciência, para a gente ter isso num futuro, aqui no Brasil e no mundo, cada vez mais promissor, né? Hilde, para terminar, quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer?
Bom, a primeira coisa que pode fazer é que a nossa universidade é pública e a gente está aqui disponível para mostrar o laboratório para vocês. Se você é um estudante de colegial e quer fazer ciência, vem aqui e fala que, olha, eu queria conhecer um laboratório, eu queria saber se é isso mesmo que eu quero fazer. A universidade é aberta, né? E estamos aqui para servir a sociedade mesmo, né, como um todo. E pode entrar no site do CEPOF e ver lá as informações de linhas de pesquisa, o que a gente trabalha, né? E acho que é isso, assim, o que a pessoa... E também tem o nosso canal, né, que tem lá entrevistas de outros professores, outros pesquisadores. Cada um trabalha com uma linha de pesquisa diferente, às vezes é ligado, às vezes são linhas completamente opostas, né, mas que sempre é pensando em desenvolver essa ciência. Obrigada, Ilde, pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.